Então vamos aqui para a palavra do Senhor. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em Gálatas 5. Gálatas 5. Gálatas 5, versículo 1, amém? Diz assim a palavra do Senhor: Foi para a liberdade que Cristo nos... Tá fraco, vamos lá. Foi para a liberdade que Cristo nos... Aleluia! Portanto, permaneçam firmes e não se deixe submeter novamente a um jugo de escravidão. Então, amados, essa palavra abençoada do Senhor, ele é bem claro que foi para a liberdade que o Senhor nos libertou. Foi para que nós tivéssemos o livre-arbítrio para escolher aquilo que o Senhor tem preparado para nós. E ele diz, o apóstolo Paulo, escreveu para os cristãos de Galácia, para lembrar que eles não precisavam seguir leis antigas ou rituais da religião para serem salvos. Salvação pela graça. A salvação é um presente de Deus recebido pela fé em Jesus e não por esforço próprio. Então, queridos, o Senhor, ele nos chamou para essa liberdade, E muitas vezes nós achamos que nós estamos livres, mas muitas das vezes tem algo ainda que nos prende e que nos impedem de viver uma vida ali, de entrega ao Senhor. Às vezes tem muita coisa na nossa vida que estão nos impedindo de nos entregar e confiar verdadeiramente no Senhor. Então, livre é o tema, Livre significa não estar preso ao pecado, à culpa ou às leis que condenam. Ser livre, sabe aquela sensação que você chega ali e sente o vento e você pode ir num lugar, e você pode caminhar, e você pode falar. Você tem paz no seu coração. Foi para essa liberdade que Cristo nos chamou. E ser livre significa não estar preso. Preso no pecado, a culpa, automaticamente vivendo o passado. Todo o tempo lembrando quem nós éramos ou quem nós deixamos de ser. Tem pessoas que têm vergonha de falar as coisas erradas que viveu no passado. Mas, amados, quando nós somos livres em Cristo Jesus, nós não temos vergonha, sabe por quê? Porque nós estamos reconhecendo que foi o Senhor que nos tirou daquela situação. Que de nós mesmos nós não iríamos conseguir sair da situação que nós estávamos. Então, livre é não estar preso. Você não está mais preso. Porque Cristo nos chamou para essa liberdade. A verdadeira liberdade vem por meio de Jesus Cristo, que liberta a pessoa da escravidão espiritual e dá o poder para viver de forma correta e com paz no coração. Hoje, amado, tem muitas pessoas vivendo
agoniada, angustiada, triste, ansiosa. E nós precisamos também fazer parte, né? Nós precisamos estar ali para ajudar outras pessoas a se libertarem, a se curarem. Eu preciso ser curada em áreas da minha vida para poder eu estar ali para fortalecer outras pessoas. Porque o Senhor, Ele nos chamou para viver essa liberdade. Antes nós vivíamos num mundo de escravidão. E você sabe que a imagem de um escravo é ele o quê? É ele acorrentado. É ele preso. Ele não tem a liberdade de falar a hora que ele quer, de sorrir, de dançar. De comer o que ele quer, na hora que ele quiser. Então foi essa escravidão que o Senhor ele projetou esse caminho para Jesus na cruz, para que hoje nós tivéssemos essa liberdade, para que nós possamos viver a liberdade em Cristo Jesus. Então, Cristo, Ele nos liberta da escravidão espiritual. Mas como eu falei ainda agora, às vezes ainda tem algo em nossas vidas que precisam que as correntes sejam quebradas. Que precisam ainda que nós mesmos assinamos o nosso alvará de soltura. E às vezes, como o Jonilson falou ontem, o orgulho não nos permite assinar esse alvará de soltura. E nós permanecemos presos, escravo do pecado, escravo das situações que nós vivemos. Mas se quando nós olhamos para Cristo, aí as coisas se mudam. Quando nós olhamos para Cristo, para a cruz, para a ressurreição, aí nós temos um olhar diferente. Você para e analisa assim, mas eu sou filha. O Senhor me libertou. Então eu não sou mais escravo. Eu não sou mais escravo do meu pecado. Eu não sou mais escravo do meu medo. Eu não sou mais escravo. E aí você consegue assinar o seu alvará de liberdade. Porque as coisas não te prendem mais, como elas te prendiam antes. E você não vai se preocupar com o que vão falar ou pensar de você. Porque você sabe quem você é em Cristo Jesus. Glória a Deus. Fim da escravidão do pecado. O erro nos afasta de Deus e prende a pessoa. Quando há arrependimento, Jesus tira esse peso. Precisa, amado, de uma atitude nossa, de um arrependimento, de uma vontade de querer fazer diferente, de uma vontade de fazer a vontade de Deus, do nosso Pai, de agradar o nosso Pai. Porque se eu e você queremos agradar homens, família, pastores, irmãos, nós estamos falhando diante do Senhor. Nós precisamos defender a nossa vida com Cristo, nossa liberdade. Amém? Então o arrependimento
diante do Senhor, de coração, Ele nos ajuda a sermos livres. Livre. Fim da culpa. Você está livre do peso do pecado e da condenação. Paulo fala sobre sair do jugo da lei antiga e das exigências religiosas que tentavam substituir a fé. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em João 8:32 até o 36. Ou você pode só anotar, depois você pode estar lendo. Diz assim, vou ler do 31. Diz assim: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo a vocês a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho permanece a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Então, se de fato você buscar o Senhor verdadeiramente, viver a palavra do Senhor, se comportar como filho, verdadeiramente seremos livres, amado. Seremos livres. A palavra do Senhor está aqui. E ele dizia: olha, eu não somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? E o Senhor, ele respondeu: digo a vocês a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Não tem outra situação, amado. Se nós vivemos pecando, nós somos escravos do nosso pecado. Nós estamos sendo escravos das nossas vontades, do meu querer. Quantas e quantas vezes nós temos que abrir mão das nossas vontades, dos nossos desejos para fazer a vontade do Senhor? Muitas vezes. Quantas vezes nós deixamos o orgulho de liberar perdão para alguém, porque nós achamos que eles não são merecedores, porque nós achamos que foi eles que nos feriram, que é eles que têm que vir pedir perdão? Quantas vezes nós vivemos assim, preso pelo orgulho? Preso pelo orgulho, que é a coisa que o inimigo coloca mais no nosso coração e silenciosamente. É algo que às vezes nós nem percebemos e nós estamos sendo orgulhosos. E às vezes nós falamos para nós: eu não consigo, sabe? Não é só sobre o que você consegue, o que eu consigo, não, amado. Mas é o que o Senhor, ele fala para nós. Se eu não consigo, se eu me acho fraca em não conseguir fazer algo para o Senhor, eu vou para os pés dele, porque ele é que pode fazer algo por mim. Então nós precisamos dar um fim na escravidão do pecado. O pecado, ele nos afasta de Deus. Então, outro que é a culpa. Quantas vezes nós nos culpamos, amado? Por uma coisa que nós já fomos perdoados.
Às vezes nós já pedimos perdão para o Senhor, já nos arrependemos, aí depois volta de novo aquela culpa. E aí você fica ali se achando indigno, achando que você não pode se aproximar de Deus porque tu pecou, e continua se culpando. Não consegue se perdoar, isso é tão difícil, amado. A gente não conseguir se perdoar pelos nossos erros, pelas nossas falhas. É difícil. Por isso nós precisamos de Cristo. Fim da culpa, você está livre do peso do pecado e da condenação. Então, Paulo, ele estava falando ali para Gálatas que eles tinham que sair daquele jugo da lei, porque o povo ali estava todo ali falando, não, a lei diz isso, a lei fala isso, nós devemos nos circuncidar. E aí eles falavam e outro rebatia. E Paulo diz, olha, o Senhor nos chamou para sermos livres. Para não andarmos mais debaixo da lei, mais debaixo do que o Senhor ele tem para cada um de nós, verdadeiramente. Amém? Então, às vezes a lei e a exigência religiosa, elas tentam substituir a nossa fé. Nossa fé em Cristo Jesus. Ele diz, crê no Senhor e será salvo tu e a tua casa. É crer, é fé. Então nós precisamos crer no Senhor Jesus, crer na liberdade que Cristo nos chamou. Liberdade com propósito. Ser livre não é fazer o que quer, sem regras, mas ter a força de que vem do Senhor para escolher o bem. Gálatas 5:13. Gálatas 5:13 diz assim, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Nós fomos chamados para a liberdade, amado. Mas essa liberdade não quer dizer que eu posso fazer tudo o que eu quiser, do meu jeito, da hora que eu quiser. A Bíblia ela sempre volta em fazer a vontade de Deus, fazer a vontade do Pai. Então, qual é a minha vontade como pecadora? Não perdoar, cacetar, matar, roubar, me prostituir e fazer mais um monte de coisa. Mas não é porque eu sou livre que eu posso fazer tudo o que eu quero. A Bíblia diz, eu posso todas as coisas, mas nem tudo me convém em fazer. Há um equilíbrio, há uma regra para que possamos viver em Cristo. Então, liberdade não é bagunça. Liberdade dada por Jesus não significa fazer o mal ou pecar à vontade, mas sim ter o poder de amar e ajudar o próximo pelo amor. Eu não vou lá chegar e bagunçar, fazer tudo desorganizado. Viver uma vida de não tô nem aí. Não é essa a liberdade que a Bíblia fala, mano. A verdadeira liberdade, ela nos leva a ter temor do Senhor. A verdadeira liberdade, nós vamos pensar que nós estamos vivendo para Cristo e fazendo algo por Cristo. Tudo é por Ele, tudo é para Ele. Então, se eu confesso Jesus como o meu Salvador, o que a Bíblia diz? Não sou mais eu quem vive. E aí o que ele diz? Mas Cristo
vive em mim. Não sou mais eu quem vivo, então não vai prevalecer mais as minhas vontades, o meu querer, mas sim a de Cristo. Porque, amado, a liberdade de Cristo, ela vai muito além de eu poder sair correndo na rua. Paulo escrevia a carta na prisão. E ele dizia, olha, agora eu sou servo de Cristo. Ele estava na prisão. Mas em nenhum momento ele dizia que ele era prisioneiro dos homens. Que ele era escravo dos homens. Pelo contrário, de lá da prisão ele mandava cartas para fortalecer a igreja. Para dizer para a igreja, olha, não tenha medo. Olha, vocês têm que ser assim. Vocês têm que pensar dessa forma. Foi Cristo que chamou vocês para a liberdade. E os que estavam soltos nas suas igrejas estavam discutindo situações ali para ver o que era correto, o que era da lei, o que era isso, o que era aquilo. E ele diz, pela graça sois salvo. Então essa liberdade, amada, ela vai muito além de eu poder sair por aí pregando o evangelho. Um dia eu e você podemos estar pregando o evangelho e sermos presos. Mas ainda assim nós iremos abrir a nossa boca e dizer que nós somos livres em Cristo Jesus. Porque o Senhor, Ele nos chamou para sermos livres com um propósito. Não é bagunçado, não. Não é você aproveitar a sua liberdade para você fazer o que você quiser. Eu converso muito com meus filhos e aí aonde eu estou também procuro, olhar, ver quem está perto. Nós precisamos dar um bom testemunho aonde nós formos, querido. Não é porque eu mudei de cidade que Deus não vai me ver o que eu estou fazendo. Não é porque eu comecei a trabalhar ou fazer algo ali diferente que Deus não está vendo o que eu estou fazendo. Então é essa liberdade que o Senhor Ele tem para nós, para vivermos com Ele. Então é ser livre com um propósito. Qual é o teu propósito? Todos nós temos tentações, todos nós, amado, queremos fazer às vezes algo errado. Todos nós passamos por isso. E não é tempo de crente, porque a senhora é madura, a senhora já tem tempo de igreja, de crente. Não é isso, não. A tentação, ela vem para todos. E quando a tentação, ela vem assim, parece que acelerada para cima da gente, e nós não queremos pecar, nós vamos diante do Senhor. Senhor, tira de mim essa vontade de fazer coisa errada. Porque eu não tenho que pensar só no meu nome, que vai, mas aquela ali não era a pastora, aquela ali não era a irmã lá da igreja, não saía lá da igreja. Porque, irmão, eles não vão falar assim, olha, a Líbia está ali fazendo coisa errada, não. A primeira coisa que eles vão falar, mas não era essa que pregava lá na igreja, que fazia isso, que fazia aquilo. Mas não era aquela que era crente. Então não é só o meu nome que eu vou jogar na lama. É o nome do Senhor Jesus. Então aonde eu for, eu tenho que me comportar como cristã. Eu tenho que fazer a diferença onde eu estiver. Nós precisamos entender isso, que a nossa liberdade, ela tem um propósito. Ela tem um propósito de servir ao Senhor.
de fazer a vontade dele, que ele tem para cada um de nós. A vontade que é para todos é a salvação em Cristo Jesus. Ele já deixou aí. Outras vontades que ele queira fazer na nossa vida, isso aí é individual. Ele usa cada um de maneira diferente, mas ele não vai deixar de usar você para ganhar alguém. E o quão é difícil, às vezes, a gente dar um bom testemunho, até mesmo na nossa casa, né? Que a gente está mais livre lá. Às vezes já queima o dedo, já quer falar um palavrão. Então, tudo isso nós precisamos ter o cuidado. A tentação, ela vem para todos nós. As provações, ela vem para todos nós. Amém? A adoção por Deus. Quem é livre deixa de ser escravo do pecado, do medo e passa a ser filho de Deus. Firmeza. Paulo pede aos cristãos não voltar a se prender a velhos hábitos ruins ou a culpa do passado, vícios ou rituais. Então, Paulo, ele queria firmar a igreja. Paulo, ele estava chamando a atenção da igreja para ela, porque ela é livre. Nós somos livres em Cristo Jesus. Vocês não podem mais ficar presos na lei. Vocês não podem mais ficar presos na culpa. Vocês não podem mais ficar presos no medo. Era isso que Paulo estava dizendo para a igreja. 1 Pedro, versículo 2, ou capítulo 2, versículo 16, diz assim: vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servo de Deus. Então, amado, ele é bem claro aqui, olha, vivo como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivo como servos de Deus. Nós precisamos viver como servos do Senhor. Amém, igreja? Deixa eu ver aqui, Romanos 8:2. Eu vou ler do 1, diz assim, Romanos 8:1 diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então, amado, nós vivemos um espírito de liberdade em Cristo Jesus. O Senhor, Ele tem colocado aqui, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Olha só a maravilha do Senhor. Então, o Senhor, Ele tem isso para nós. Se nós estamos escravizados, a culpa é de quem? E eu tenho dito para cada pessoa, vamos usar a palavra, amado, em nosso favor. Jesus, quando ele foi tentado no deserto, ele usou a palavra no favor dele. Porque, como eu disse, as tentações e as provações, elas vão vir para todos nós, até que a vinda do Senhor. Mas o Senhor, Ele usou a palavra. Use a palavra em seu favor. Quando o inimigo te falar algo, te apontar algo, use a palavra. Quando ele lembrar do teu passado, usa a palavra. Se levante com autoridade e diga para ele, olha, mas o Senhor já me libertou. Olha, Satanás, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não é fácil, amado, eu sei. As dificuldades da vida, elas estão tentando nos prisionar.
O governo está tentando nos aprisionar, achando que a gente não pode fazer nada. Podemos sim. Se não muda o governo, porque o governo é deste mundo, mas a minha e a sua atitude pode mudar a vida de alguém, pode ajudar a salvar alguém. Nós precisamos usar essa liberdade que nós temos em Cristo Jesus. Aí, às vezes, amado, nós estamos que nem o povo de Israel. Lembra lá do povo de Israel? Às vezes a gente olha, lê lá livros e aí a gente diz, mas esse povo era teimoso, né? Teve uma vez que uma pessoa disse assim, mas esse povo só vivia preso, né? Só vivia em cativo. E às vezes a nossa vida está que nem o povo de Israel. Nós estamos em cativo, né? E aí Deus usa Moisés, usa Judá, vai ali, liberta, né? Do exílio, do cativo do Egito, do babilônico e outros mais que tem. E aí o povo volta. Aí o povo de Israel passa por grandes períodos de cativo ao longo da história, principalmente devido à desobediência aos mandamentos e à prática da idolatria. Aí Deus usa, Moisés, vai lá, meu filho, liberta o povo. Aí, olha, vamos fazer isso aqui, vamos derrubar a muralha, vamos fazer isso aqui para libertar o povo. Porque o povo estava ali com medo. O povo estava em cativo. E às vezes nós estamos andando que nem eles. Pecando, idolatrando, desobedecendo. E às vezes reclamando. Que o povo reclamava. Reclamava que só comia... como é o nome já? Maná. Reclamava que fazia maná. Não tem mais o que fazer com maná. A gente já faz isso, já faz aquilo, já comemos isso, Senhor. Ah, é? Pera lá. Mandou uma chuva de codó. Vai agora comer carne. A Bíblia diz que eles comeram carne, que vomitaram, deitaram carne por tudo quanto é lado. Amado, às vezes a nossa vida está assim. E nós precisamos ser livres em Cristo Jesus. Nós precisamos sair desse cativo. Uma hora a gente sai, beleza, tô caminhando, tá beleza. Aí daqui a pouco já tá de novo naquele mesmo cativo às vezes. Não é nem um outro novo, já é o mesmo cativo. Nós precisamos, amar, nos posicionar em obediência ao Senhor. Coisas que eu e você não tem o que a gente fazer mais em situações, só Ele que pode fazer. Porque, amado, se eu e você estamos ali vivendo uma vida, e aí vem um pecado aqui, aí eu consigo sair desse pecado, eu consigo sair desse outro, eu consigo. Aí eu vou dizer que é só eu que não, mas eu consigo. O fulano não está ali, caiu, mas eu não, eu consigo sair dessas situações. E aonde vai estar o nome do Senhor? Aonde vai estar a glória para o Senhor? Então nós precisamos ser livres em Cristo Jesus. Eu sei que as dificuldades elas vêm para todos. Tem tempo para cada coisa, tempo para chorar, tempo para sorrir. Todo esse tempo, se nós formos livres em Cristo Jesus, nós iremos respeitar cada tempo que nós estamos passando. De tristeza, de lamento, de luto.
Nós precisamos respeitar esse tempo na nossa vida, mas confiando no Senhor. Confiando que amanhã isso vai passar, que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Use a palavra em favor de você, para você ser livre. Então o povo de Israel era, Deus libertava e ele estava ali. Aí Deus usava aí estava ali. Nós não podemos mais viver dessa forma, mano. O véu se rasgou. Hoje nós temos a liberdade de chegar no Santo dos Santos. Hoje nós temos a liberdade de chegar diante do Senhor e pedir para Ele um scalp, porque Ele nos dá. E você não é o único que está passando, não. Pode ser diferente, mas se eu for conversar com cada um, aparentemente eu estou vendo que estão bem, aparentemente estão ali, estão cheirosos, estão arrumados, mas eu não sei no teu íntimo o que você está passando. Mas se eu parar para conversar com cada um vai falar uma dificuldade e eu vou estar falando a minha dificuldade. Mas as provações e as tentações, elas são comuns. Todos nós iremos passar por situações, respeitando nossos limites. Glória a Deus. Precisamos, amado, se firmar em Cristo Jesus. Gálatas 1, versículo 10. Deixa eu achar aqui. Deus, ele fala algo maravilhoso aqui. Gálatas 1, versículo 10, ele diz assim: acaso busco eu agora aprovações dos homens ou a de Deus, né? Peraí. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus, né? Paulo está falando. Ou estou tentando agradar a homens? E se eu ainda estivesse procurando agradar homens, não seria servo de Cristo. É aquilo que eu falei. Se eu for querer agradar meus familiares, se eu for querer agradar as pessoas com quem eu trabalho, hoje nós ainda temos a liberdade de escolha, mano. Mas vai chegar um dia que nós não teremos. Ou nós vamos bater o pé e dizer, eu não vou fazer, e correr o risco de pegar conta do emprego, ou de apanhar por aí, ou de ser preso pelo nome do Senhor Jesus. As coisas estão ficando cada dia mais difíceis. E a nossa fé, ela tem que estar em Cristo Jesus. Então, eu e você devemos nos fazer sempre essa pergunta: eu sou livre? Eu estou livre? Eu estou obedecendo o mandamento do Senhor? Eu estou aproveitando a liberdade que eu tenho? Amém? Nós precisamos nos perguntar a cada dia, viver uma vida para Cristo, amado. Porque o Senhor nos libertou. Não há mais condenação. Se nós estamos em Cristo, o que a Bíblia diz? Em Efésios 6,6 diz assim: obedeçam-lhes não apenas para agradá-los, quando eles os observam, mas como os escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então, amado, nós precisamos fazer a vontade de Cristo. Nós precisamos nos libertar do egoísmo. Nós precisamos nos libertar
do pecado. Quem se liberta do egoísmo e do pecado usa sua autonomia para viver o propósito divino, pois os desejos ruins tornam a pessoa escrava de seus próprios impulsos. Quem é escravo do erro não decide com clareza. Então, todas as vezes que nós estamos fazendo algo de errado, que não seja da vontade do Senhor, nós não estamos decidindo com clareza aquilo que nós queremos para a nossa vida. Porque nós somos escravos da nossa vontade. Então, se eu e você estamos sendo escravos das nossas vontades, dos nossos pecados, dos pecados, nós vamos saber o que é bom para a nossa vida? Nós vamos achar que o pecado continua sendo bom. Porque, de alguma forma, aparentemente, o pecado parece ser bom. Porque se nós virmos realmente como são as coisas espirituais, amados, nós iríamos dizer, não, aquilo ali é ruim, aquilo ali é bom, aquele ali é ruim, aquele ali é bom. Mas às vezes não, a maioria das vezes o pecado ele vem como uma cilada mesmo, né? Quando a gente quer pegar um passarinho, um peixe, né? A gente põe a isca lá no anzol, comida, né? E eles vão lá e é uma isca. E o pecado é assim mesmo. Ou a gente coloca uma sementinha para os passarinhos, né? Aí eles vão lá comer, aí a armadilha cai lá, prende ele e lá ele fica. Por quê? Porque ele viu aquela coisa boa. Ele achava que aquela coisa ali era boa para ele. Então, quando nós estamos fazendo as nossas vontades, é difícil a gente decidir com clareza se aquilo ali é bom ou não para a gente. Por isso que nós precisamos do Senhor Jesus. Amém? A paz interior, a obediência por amor traz alegria plena. É como eu falei, Paulo estava na prisão, mas ele era feliz, ele era alegre, ele sabia que Jesus tinha transformado a vida dele. Ele sabia quem ele era e quem ele é agora, naquele momento. Ele sabia que antes ele fazia as vontades dele, era escravo do pecado, mas agora ele estava fazendo a vontade do Pai. E ele fala para as igrejas com tanta firmeza disso. Ele diz, olha, sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Nós precisamos ter paz na nossa alma, na nossa vida. Nós não precisamos viver com medos, ansiosos, né? Um dia, com tudo isso que estava acontecendo, aquela moça sumida em Santarém, e eu fiquei muito preocupada com a minha filha. 2 noites de madrugada eu acordava e pensar, meu Deus, minha filha, será que... Sabe aquela coisa de ansiedade, de ver o que o mundo está fazendo, está acontecendo, com a violência contra as mulheres, e violência de pai contra filho. Gente, isso tira a sono de qualquer pessoa. E eu orava, eu digo, Senhor, me ajude a dormir, a descansar em Ti, a confiar em Ti. Saber que o Senhor estava cuidando deles, aonde eles estiverem. Porque, amado, o mundo está ao caos. Mas o Senhor nos chamou para fazer a diferença. Ainda que a gente sofra, lembre-se, você é livre. Eu sou livre. E como Ed fez ainda agora, que repita quantas vezes for necessário para a tua alma acreditar que você é livre em Cristo Jesus. Como tem nos salvo, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O seu amor dura para sempre. Sabe, repetidamente.
Nós precisamos acreditar nisso, igreja. Amém? Para que nós possamos ter paz interior. Vamos ficar em pé, amado? Em nome de Jesus. E conhecerão a verdade os libertará. Nós somos livres, amado. Nós conhecemos a verdade. Você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for através do Senhor Jesus. E essa liberdade nós só encontramos em Jesus. Não há outro nome pelo qual seremos salvos. Somente em Cristo Jesus. Eu não sei qual é a liberdade que você busca hoje. Eu não sei o que está tentando te aprisionar, se é o medo, se é a preocupação, se é a ansiedade, se é a depressão. Mas eu quero te convidar nessa noite a fechar os seus olhos e colocar diante do Senhor. Feche seus olhos, querido. O nosso Senhor Jesus, Ele está aqui nessa noite. E Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Ele é que cura, Ele é que liberta, Ele que restaura. Somos livres em Cristo Jesus. Somos livres pelo sangue do Cordeiro. Creia nisso, amado. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Quer andar em novidade de vida? Ande com Cristo. Quer sentir liberdade no teu espírito? Busque o Espírito Santo. Ande com Jesus. Quer deixar os medos? Coloque diante do Senhor. Porque Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Se você está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo. Aleluia. O seu sangue derramado naquela cruz para a remissão dos nossos pecados. E a sua ressurreição para dizer que Ele é o Deus do impossível. Esse é o nosso Jesus. Esse é o nosso Deus que nos liberta do cativo. Qual é o teu cativo nessa noite? Fala para Ele. Qual é a tua preocupação? O que é que está te tentando tirar da presença do Senhor? E você que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aleluia. Aleluia. Adore ao Senhor, amados. Busca ao Senhor. Você é nova criatura. Aleluia. Ele me encontrou, me cercou com uma canção. Diga pra Ele, qual é o teu cativo nessa noite? Aleluia. Inimigos, dos meus medos me salvou. Aleluia, adore. Eu não sou mais escravo
Declare isso, igreja. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho. Aleluia! Quem você é em Cristo Jesus? Aleluia! De nascer, escolhido por Você é livre. Por meu nome me Fale pra Ele qual é o teu cativo nessa noite. de novo nasci em sua família. O seu sangue Aleluia. me comprou. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Cadê os filhos de Deus? Aleluia! Eu não sou mais Aleluia! do medo. Glória! Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Aleluia! Sou filho de Deus. Pai, nós estamos aqui reunidos em Teu nome nessa noite, Senhor. Porque o Senhor é o caminho, é a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for através de Ti, Jesus. Precisamos de Ti, Jesus. Precisamos de Ti, Jesus. Precisamos de Ti, Pai. Oh, aleluia. Aleluia. Louvado seja Teu nome, Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre! Abri o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor. Aleluia! Alcançou. Esse é o nosso Deus! Me resgatou. Oh, glória! Posso cantar. Eu sou Aleluia! de Deus. Abre o mar pra eu passar por ele. Esse é o nosso Deus! Perfeito amor me alcançou. Aleluia! Você é livre! Me resgatou e agora eu posso cantar. Aleluia! Eu sou filho de Deus. Quem você é? Quem você é? Filho Você é filho! de Deus. Você é filha! Aleluia! Filho Ele abriu o de mar Deus. para o povo de Deus passar. Eu sou Aleluia! filho de Deus. O Senhor tem suprido nossas necessidades. O Senhor nos chamou para essa liberdade. Aleluia! Pai, nessa noite estamos aqui, Senhor. Eu não sei, Senhor, qual é o pedido dos teus filhos aqui nessa noite. Eu não sei, Senhor, qual é o cativo que o inimigo tem colocado querendo prender eles. Mas nessa noite, em teu nome, Jesus, correntes sejam quebradas. Eu quero te dizer que nessa noite acabou o teu tempo de escravidão. Essa noite o Senhor está abrindo o mar para você passar. Ele está fazendo o impossível para que você seja livre. Porque Ele é o nosso Deus. Ele
tem cuidado de cada um de nós. Tome posse disso, igreja. Esse cativo está sendo quebrado da tua vida hoje. Hoje você encontrou a liberdade em Cristo Jesus. E cadeias estão sendo quebradas. Correntes estão sendo quebradas na tua família, na tua vida. Receba isso aonde você estiver assistindo. Hoje chegou o teu dia de libertação. A escravidão não tem poder mais sobre a tua vida. Seja grata ao Senhor. Se levanta, igreja, para adorar o Senhor. Use a palavra em teu favor. Diga para Ele, diga para essa prisão que hoje o Senhor te libertou. Que hoje o Senhor está abrindo o mar. Hoje o Senhor está derramando cura naquilo que você acha impossível. Entenda, a salvação já chegou na sua casa através da tua vida. A liberdade chegou na sua casa através da tua vida. Não há outro nome pelo qual seremos salvos, igreja. Não se curve mais diante do pecado, das dificuldades. Creia no Senhor Jesus. Perfeito amor que me alcançou. Creia no Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Filho de Deus. Declare. Abre o Mar pra eu passar por ele. Passe! Perfeito amor. Ora, baixei! Passe! Me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abre o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou. Aleluia! Me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Aleluia! Declare isso, igreja. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Aquele que crê, aplauda ao Senhor Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória. Acabou o teu tempo de escravidão, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém, queridos?